O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, tem o Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa jornada de hoje. E as retransmissões, às 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, também para outras 20 cidades da região. Olha, gente, o nosso convite, a partir de agora, todo mundo aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala pela próxima hora. Nosso convite também para você interagir pelo WhatsApp, 973350038 é o número, faça perguntas aos nossos entrevistados de hoje, 973350038. É quinta-feira e o nosso tradicional Gente do MPD que Fala. Parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Eu sou Mauro Friesman e vamos conhecer agora, então, os nossos debatedores, aqueles que vão analisar, vão tratar dos temas por aqui propostos hoje. Doutor Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCU, diretor do movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, doutor Júlio? Bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, Mauro? Boa tarde a todos. Um prazer estar novamente no programa. Também na nossa bancada, a Neivia Justa, jornalista, influenciadora digital. Como está, Neivia? Bem-vinda. Tudo bem, Mauro? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui sempre. Obrigado por colaborar mais uma vez com a gente. Doutor Lucas Augusto Pérez, advogado, executivo jurídico e compliance, mestre em desenvolvimento de negócios pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tudo bem, doutor Lucas? Bem-vindo aqui com a gente. Mauro, muito obrigado pelo convite. Saúdo a todos aqui, os colegas aqui também presentes. E o doutor Álvaro Putinelli Júnior, médico patologista clínico, professor, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Como vai, doutor Álvaro? Muito obrigado pelo retorno aqui, bem-vindo aqui com a gente. Sim, né? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e estende-se boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem aí pela internet, por todos os meios. Vamos lá, gente. O nosso primeiro assunto desta quinta-feira, a gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa ontem, no Recife, numa operação contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. De acordo com a Polícia Civil, foi decretado o sequestro de bens, como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, e também foram bloqueados ativos financeiros, no valor de aproximadamente 2 bilhões de reais. E não foi divulgada qual seria a participação da influenciadora, advogada Deolane Bezerra, nos supostos crimes que estão sendo investigados. Doutor Júlio, eu começo a respeito desse tema com o senhor. O que esse episódio pode nos trazer? A Deolane não é a primeira vez que é investigada em relação a jogos ilegais, né? Em 2022 já houve um trabalho também nesse sentido, e agora, enfim, essa prisão, o que pode acontecer neste caso? Mauro, o que mais me chama a atenção nessa história é o volume de recursos, né, bloqueados, 2 bilhões de reais. Você veja que duas empresas de apostas aí legais, são clandestinas, não estão autorizadas a funcionar. O quanto de patrimônio, né, ela já permitiu que seus controladores e diretores e proprietários pudessem amealhar em tão pouco tempo, né? Enfim, o caso dela, não sei se ela é a diretora, se ela é proprietária, as investigações aqui vão mostrar qual é o papel dela. Um dos papéis que esses influenciadores têm, na verdade, grande, e naquele caso de uma outra modalidade de jogo de azar que tinha na internet também, o jogo do tigrinho, aí, ou do tigrão, eles exercem esse papel de difundir uma ideologia de prosperidade fácil, de riqueza fácil. As pessoas podem rapidamente sair dos seus problemas financeiros com uma pequena aposta, ganhar muito dinheiro e resolver todos os seus problemas. E vendem essa ilusão, né? Estão vendendo lote na lua. As pessoas começam a desviar recursos que poderiam ser para o seu consumo, para o pagamento das suas dívidas ou para os seus investimentos, começam a desviar recursos
para empresas de apostas e já há estudos mostrando a quantidade imensa de recursos que estão deixando o consumo das famílias e a poupança das famílias direcionadas para sites de apostas, né? Teve um estudo recente que mostrou que 24 bilhões de reais foram gastos por brasileiros em sites de apostas nos últimos 12 meses. Então, isso mostra o potencial, né, desse segmento e a ganância que isso certamente vai despertar. Veja que essas empresas não conseguiram esperar a autorização a ser concedida pelo Ministério da Fazenda, né? E tratam com naturalização o fato de estar operando ilegalmente. Não, nós já pedimos a regularização, então tudo bem, quer dizer, como se essa regularização futura normalizasse o passado de ilegalidade, né? Eu acho que o Brasil fez muito mal de abrir essa brecha de funcionamento desse tipo de negócio, vai fazer muito mal para muitas famílias e para a sociedade brasileira como um todo. Doutor Lucas, suspeita, portanto, de crime de lavagem de dinheiro proveniente de jogos ilegais, né? Como destacamos aqui, esse bloqueio é uma dinheirama, né? 2 bilhões de reais. É, parece já ser o iceberg inteiro, né? Não só a ponta, né? Mauro, é interessante, né, que a gente tem quando a gente fala dos jogos ilegais, dessas casas de apostas online, dos influenciadores e de toda a vida, né, de ostentação que acaba rodeando este mundo dos influenciadores digitais, a gente tem um combo extremamente perigoso. O Dr. Júlio pontuou até no começo, aqui na fala dele, e eu pego até um gancho nisso. Você tem aí influenciadores postando uma vida de prosperidade nas redes sociais a todo momento, e isso provoca o desejo, né, da população, e agora com uma diferença, você tem internet que não limita o alcance disso. Antigamente você tinha o personagem do bairro, que tinha ali um poder aquisitivo interessante, que suscitava o interesse dos outros ali do bairro para, olha, se você colocar o dinheiro aqui, ou se você fizer uma aposta aqui, você também vai conseguir, mas era limitado. A internet quebrou essa barreira. Essas casas de aposta também quebraram, né, essa barreira, trabalham à margem da regulação e acabam em parceria com os influenciadores aqui, direto ou indiretamente, impulsionando essa forma de divulgação que só lesa o consumidor, a família brasileira. Se perdeu o crivo, e isso é um ponto também das redes sociais. Antigamente, para você anunciar algo, precisava ter uma certa legalidade. Olha, está passando na televisão, é algo que efetivamente é lícito. Passava uma imagem, né, que o produto a ser ofertado tinha sua licitude. A internet mudou isso. Então hoje a gente não tem um crivo, a gente tem uma vida de ostentação ali que impulsiona e você tem empresas que trabalham à margem da regulação e que, por trabalharem à margem da regulação, a gente não sabe até que ponto que efetivamente os ganhos oferidos aqui são lícitos ou como que funciona a apuração dos resultados. Então, basicamente, entendo que temos aqui um combo perigoso, uma união que já estamos vendo os primeiros frutos agora, e na minha opinião, é só o primeiro de muitos que a gente vai acabar vendo notícias muito semelhantes juntando influenciadores com casas de apostas. Nívia Justa, em que medida a participação de influenciadores digitais, supostamente em crimes de lavagem de dinheiro, essa investigação de dinheiro proveniente dos jogos ilegais, em que medida isso tudo afeta a imagem dos influenciadores digitais que estão na internet fazendo um trabalho correto, justo, enfim, aqueles que são sérios? Eu acho que afeta bastante, Mauro. A gente tem hoje no Brasil, para além do que o doutor Júlio e o doutor Lucas trouxeram, dessa combinação extremamente perigosa, a gente tem também um analfabetismo digital muito grande por parte, né, da nossa população, né? Se temos ainda analfabetos funcionais, você imagina o nível de analfabetismo digital. Então, as pessoas se iludem com essa promessa, né, de vida fácil, de lucros fáceis,
E isso abre um espaço horroroso, né? Realmente muito perigoso para oportunistas, para bandidos que acabam prejudicando a reputação e o trabalho de quem quer trabalhar de maneira séria, né? Quem de fato tem ética, quem faz as coisas da forma como deveria. Sem dúvida, a rede social ela nos atropelou, né? A gente não tem regulação na necessidade, na urgência que as coisas estão avançando. Isso só tende a piorar, né? Com inteligência artificial, a gente já está vendo com o crescimento de fake news e que se você associa isso a oportunistas, na pior acepção da palavra, eu não sei o quanto a gente vai conseguir, de fato, ter uma regulação, uma regulamentação que, no mínimo, minimize o impacto disso na vida da população, porque, assim, e o que mais me impressiona é que isso impacta todas as classes sociais. Não é um fenômeno que vá só para as classes de baixa renda, que têm menos informação, menos conhecimento, menos educação. Eu vejo pessoas de classe A, né, com diplomas que são levados por essa promessa também de ganhos fáceis, que vê na internet e acredita que tudo que vê na rede social é verdade e não está minimamente blindado ou educado para saber o que é, ou pelo menos ter um senso crítico. Então, voltando para o seu ponto, eu acho que isso prejudica bastante influenciadores sérios que estão fazendo um trabalho com ética e com integridade. Doutor Álvaro Pulcinelli, vamos fazer aqui uma avaliação, uma análise médica, né, do ponto de vista do jogo, né, o vício em relação a isso tudo. Em vez da pessoa trabalhar, ter o seu dinheiro e fazer os seus investimentos, ela prefere apostar na sorte ou no azar, né, para ver se fica rica, porque esse é o apelo, e invariavelmente acaba viciada no jogo. E retroalimentando o crime, né? Porque esse dinheiro do jogo acaba sendo lavado para outras situações, que é o que a Polícia Civil está investigando no caso da Deolane. Exatamente, eu queria realmente chegar, levantar esse ponto, porque se o chamariz é a sorte, a prosperidade, o dinheiro fácil, né? E isso vem de várias formas, né? De vários artifícios de propaganda, né? No fundo, as pessoas estão ali justamente pelo espírito do jogo, né? O que move as pessoas é o espírito do jogo, é a sensação de muitas pessoas do prazer de jogar, né? Do risco. Então, o jogo, a gente já sabe de há um bom tempo, tem sobre o cérebro das pessoas um efeito semelhante a outras substâncias, drogas, né? Que vão disparar centros de prazer, né? Onde vai fazer com que o comportamento seja repetitivo. Então, a liberação de neurotransmissores, né, transmissores no sistema nervoso central, que fazem com que a pessoa procure novamente aquela sensação ou aquele estímulo. Então, é o que faz a pessoa que é viciada em alguma droga procurar novamente a droga, procurar novamente o álcool, o tabaco, e o jogo acaba entrando nisso também. Já há ambulatórios especializados, o Instituto de Psiquiatria da USP, da Faculdade de Medicina da USP, tem um ambulatório para jogo patológico, onde indivíduos ficam jogando, e isso está presente, né, em várias atividades do dia a dia. Então, você vê as pessoas viciadas nas próprias redes sociais, internet, porque aqueles estímulos eles são extremamente prazerosos, extremamente atraentes para o cérebro, e você acaba entrando nesse círculo vicioso. Então, não vai me espantar se a gente vai ter que nos preocupar, vamos ter que nos preocupar tanto com a epidemia de drogas de abuso, como a epidemia de viciados em jogo. Então, essas pessoas vão ter que, em algum momento, serem tratadas por um problema médico, psiquiátrico, e provavelmente a regulamentação vai ter que ser endurecida, algo semelhante, né? Ou as drogas, ou uma forma de atuação mais específica, ou mesmo, por exemplo, a propaganda de bebidas alcoólicas, né?
que não pode, e cigarros, são propagandas proibidas, né? A divulgação, no caso das TVs abertas, mídias abertas, até determinados horários. E a gente vê ao contrário, esses sites de jogos patrocinando a programação o dia inteiro, né? Então, invadir a programação, principalmente a programação esportiva, né? Tem um grande apelo aí essa ligação. Então, acho que a gente tem que começar a vislumbrar que no futuro, além de todos os problemas citados, né? Legais, financeiros, né? A gente vai ter também um problema médico de pessoas doentes que não conseguem sair do jogo patológico e, como você falou, destrói a vida, destrói o patrimônio, destrói. Aí, com o patrimônio vão as relações sociais, de trabalho, e a pessoa fica numa situação extremamente fragilizada. Muito bem, gente. Vamos seguir mais um tema aqui na nossa edição de quinta-feira do Gente que Fala. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde e às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. Olha, pessoal, para o grupo de trabalho anticorrupção do G20, que neste ano está sendo presidido pelo Brasil, a inteligência artificial pode ser uma das maiores armas no combate à corrupção nas contratações públicas. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, acredita que a transparência das informações sobre ações e serviços prestados pelo Estado, aliada à agenda de integridade do setor privado, feche brechas e aumente o espaço de controle da sociedade, obrigando os entes públicos e o mundo corporativo a andarem na linha. Assunto aqui para o doutor Júlio. Doutor Júlio, tem um trabalho feito pela Controladoria Geral da União, foi apresentado já há alguns meses, é o ALICE, né, que é um sistema que analisa indícios de fraudes nas contratações públicas. É por aí que parte esse trabalho do grupo, né, e que este ano está sendo presidido pelo Brasil? Essas ferramentas como a Alice, né, o TCU também utiliza ferramentas de inteligência artificial para monitorar editais de licitação, que são publicados no Diário Oficial da União, que são obrigatoriamente publicados. E dependendo do tipo de licitação, do valor, do órgão, você tem já indicadores históricos de risco, né? Portanto, alguns são selecionados para uma apuração mais minuciosa. E esses softwares eles vão aprendendo com a experiência, né? Aqueles casos que eles apontaram risco que não deu em nada, vão perder peso nas futuras escolhas. Aqueles casos que apontou risco e se identificou alguma coisa vão ganhar peso nas escolhas do software para o futuro. E aqueles casos que se descobriu alguma coisa sem que o software tenha dito nada também serve de aprendizado para ele melhorando os seus critérios de análise. Sem dúvida, esse tipo de ferramenta vai ser utilizado em órgãos de controle, né, do mundo inteiro, e o Brasil está bem na fita, assim, é pioneiro nesse tipo de utilização. Transparência de dados é fundamental para que os softwares possam captar os dados, né? Então, a transparência é a receita básica de combate à corrupção desde sempre, né? A luz do sol, o melhor desinfetante. Aquilo que é feito na praça pública é mais controlável, né? Aquilo que é sigiloso é mais propício à corrupção. E, enfim, do ponto de vista teórico e de identificação de práticas de corrupção, estamos bem, né? A gente não pode esquecer que, do outro lado, você tem que ter depois a exemplaridade na hora de punir os casos que forem identificados, porque se não houver punição, não tem dissuasão. Ou você vai dissuadir só aquelas pessoas assim que são mais ciosas da sua reputação, não querem se envolver com problemas e tal, mas tem outras que querem se envolver com problemas e se envolvem com força, e não tem problema se não tiver punição, se não tiver processo penal. Então, para a gente realmente combater a corrupção e chegar a esse efeito de dissuasão, né, porque as pessoas se contenham e pensam, não vale a pena, a gente precisa ter o direito penal também junto com essas práticas, né?
quando a gente tinha a prisão em segunda instância, quando não tinha prescrição assim tão facilmente ao alcance, você tinha um outro estímulo para combater a corrupção. Ainda em relação à tecnologia, doutor Júlio, esses softwares que, a partir da inteligência artificial, podem trazer esse trabalho de transparência, de compliance, enfim, é, falta muito para isso ficar pronto, para de fato ser executado. A gente estava falando aqui do Alice, como consolidar tudo isso da maneira mais rápida possível. Esse é um processo contínuo, Mauro. Já está acontecendo e vai ser aprimorado sempre. Não vai haver um momento assim que nós vamos falar, não, está pronto. Não. Sempre novas funcionalidades e novas capacidades de pesquisa vão sendo agregadas, né? Mas você pode começar com linhas de corte maiores, vamos olhar as licitações a partir de tal valor, e à medida que as equipes, porque o software ele identifica, né? Ele identifica casos de risco. E à medida que as equipes de auditores vão então aprofundando e examinando, dando vazão àquilo, né, que o software vai se aprimorando, você vai expandindo a capacidade dele de olhar mais dados. Então, nós vamos olhar as licitações dos municípios, das entidades da administração indireta dos pequenos municípios. Cada vez mais você vai conseguir ser abrangente. Isso não vai parar nunca. Doutor Lucas Pérez, como destacou aqui o procurador Júlio, as ferramentas estão aí, a tecnologia está disponível para o combate à corrupção e o que importa é o outro lado, né? A partir do momento que um caso for pego, que a punição de fato ocorra e que a lei penal seja cumprida, né, doutor Lucas? Exatamente, Mauro. É interessante, né, quando a gente fala, se depara com uma notícia dessa, é muito agradável. Então, tecnicamente, temos uma evolução e é nítido. Quando a gente tem que ter, né, pensando em empresa, a relação Estado-empresa, ela é de suma importância. As empresas não devem temer o Estado e o Estado tem que ver as empresas como parceiras para o desenvolvimento comercial. A gente teve grandes evoluções, acho que da lei anticorrupção para cá, completou recentemente 10 anos, no que diz respeito ao tema, né, corrupção, com N empresas desenvolvendo mecanismos de integridade. Há 10, 15 anos atrás, 20, você não ouvia falar do termo compliance dentro das estruturas corporativas. É uma evolução natural que aconteceu com o advento da lei anticorrupção. As empresas se transformaram, o setor privado se transformou. Para quê? Para atender. Então, acho que é interessante quando a gente fala se a régua do Estado sobe, automaticamente a régua do setor privado vai acabar subindo também. E, óbvio, a nova lei de licitações já trouxe também a obrigação de programas de integridade, programas de compliance nas empresas que queiram contratar junto ao poder público. Então, uma notícia dessa apenas reforça e, óbvio, tem ainda, não adianta agora frear, né, na entrada, a gente também tem que pensar agora no pós. O pós, sim, há necessidade, sim, de uma regulação também pesada quando a gente fala de casos materializados realmente de corrupção, principalmente quando a gente fala de corrupção privada, um tema ainda nebuloso dentro do arcabouço legal. Neiva Justa, esse é o tema, né, frequente, recorrente das suas palestras nas empresas. Sim, sim. Eu com mais de 30 anos de carreira executiva em empresas privadas, né, eu vi essa evolução, acompanho essa evolução, né, do tempo lá no século passado em que não existia nenhum tipo de manual de ética e integridade, não existia, ninguém nem sabia o que significava a palavra compliance, né? E o quanto a gente avançou, mas tem muito por fazer, sem dúvida, né? É uma tendência que veio das empresas globais, né? Que praticamente ensinaram, né? E continuam ensinando as empresas nacionais, né? Em como fazer, de fato, uma área, né? De compliance e a relevância disso para regular, né? Os seus negócios, o comportamento das suas pessoas, inclusive, e os negócios com os setores públicos. E o que mais me chama a atenção é a inteligência artificial sendo usada para o bem, né? Eu tenho discutido muito ao longo desse ano e estudado muito sobre o uso da inteligência artificial, né? E a gente sabe que a inteligência artificial por si só ela não é boa nem ruim, é o uso que a gente faz dela,
que vai Uhum. fazer com que ela seja usada para o bem ou para o mal, né? Então, quando eu vejo uma notícia dessa, eu fico muito animada, né, de que a gente está seguindo um caminho do bem, que a gente vai usar a inteligência artificial de fato para construir uma sociedade melhor, mais íntegra, né, mais justa, mais igualitária e com processos muito transparentes. E como disse o doutor Júlio, que a punição aconteça de fato. Que não adianta ter um sistema lindo se no fim do dia a gente não punir quem precisa ser punido e der o exemplo, né, para que as pessoas saibam que de fato funciona. Doutor Álvaro, no viés da saúde também, a questão da inteligência artificial no controle dos processos, a gente vê o quanto a saúde pública, muitas vezes, nas suas contratações, nas suas licitações, são verdadeiramente atacadas e combalidas, né? Enfim, e no setor privado também, né? Os planos de saúde, no sentido de garantir ali a integridade dos processos, porque isso tudo também traz economia de custos e eventuais reduções, né, para os usuários. Exatamente, né? A gente sabe que a verba que existe no Brasil para financiamento público da saúde, apesar de ser subfinanciado, é o segundo orçamento da União, né? Ou seja, então é um volume gigantesco de recursos que tem que ser utilizado com a maior sabedoria possível. Ao passo que também na iniciativa privada há um financiamento aí que é onde o cidadão sente de forma mais direta, porque ele paga efetivamente para financiar o plano de saúde. Então, o uso da inteligência artificial a gente vê não só nos processos de decisão médica, onde eles estão entrando de forma bastante contumaz, né, no laboratório, no diagnóstico, no tratamento, mas também nesse controle de processos e pagamentos. Aí, um ponto que o doutor Júlio ressaltou, eu acho bem interessante, que é o ajuste da ferramenta, ou seja, aquele que... então, a inteligência artificial, né, como foi dito pela Aline, tem que ser usada para o bem. Aquela entidade, aqueles indivíduos que caminham de forma correta, devem ser identificados pela inteligência artificial, que não vai ter problema algum, não vão ser admoestados de maneira alguma. Ao passo, aqueles que fazem coisas erradas vão ser, né, devidamente identificados. Então, eu acho que isso vai trazer um grande avanço também no dia a dia do cidadão. E a nossa preocupação com isso é importante, tanto que a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, ela participa do Instituto Ética em Saúde, que é uma iniciativa suportada por várias entidades médicas, especialidades médicas, fornecedores de produtos de saúde, entidades de fornecedores de testes laboratoriais, ou seja, hospitais, né, operadoras de saúde, todos os players da cadeia da saúde estão atuando dentro do Instituto Ética e Saúde e justamente fazendo esse balizamento, né, trazendo a novidade, entre aspas, que é o compliance para a área da saúde, de uma forma efetiva que ela possa ser utilizada no dia a dia pelas empresas e pelos prestadores de forma positiva. Então, é sempre um contínuo aprendizado, mas passa basicamente pela educação da população. Quer dizer, uma população bem educada, no fundo, vai ter os valores éticos e de boas condutas já arraigados no seu comportamento. Ou seja, a gente, às vezes, a impressão que dá é ter que repetir o óbvio, mas quando a população estiver bem educada, esse óbvio já vai estar introjetado e as coisas tendem, né, com certeza, a melhorar. Vamos seguir para o próximo tema dessa edição do Gente que Fala de hoje, quinta-feira por aqui, sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento no Ministério Público Democrático. O assunto é o seguinte agora: o Senado adiou para depois das eleições a votação de um projeto de lei que antecipa a contagem de início e o prazo de duração da inelegibilidade estabelecidos pela lei da ficha limpa. Olha, pessoal, o texto beneficia políticos condenados pela Justiça e já foi aprovado pela Câmara. É assim, pela regra em vigor, o político que se torna inelegível não pode concorrer às eleições por um período de 8 anos a partir do término do seu mandato, da sua legislatura, aquela que ele está cumprindo. Só que pela proposta nova, isso que vai ser votado depois das eleições, o prazo seria contado a partir da data da perda do mandato, ou seja, uma antecipação beneficiando aí claramente os políticos. Essa é a intenção
lá no Senado e na Câmara, onde já foi aprovado. Essa votação era para acontecer agora, né? Houve lá um desentendimento, um debate e ficou para depois das eleições. Doutor Júlio, vira e mexe a lei da ficha limpa sendo atacada para tentar modificar a situação e facilitar a vida aí de condenados e eventuais condenados também. Eu queria pedir um ajuste e uma gentileza sua aqui na sua imagem, diminuir um pouquinho a altura aí, para não ficar com o seu rosto muito embaixo da tela. Isso, agora sim, tá ótimo. Vamos lá. Seu áudio fechado, doutor Júlio. Pode abrir, por gentileza. Ok. É sempre uma tendência para reduzir a punição, o alcance da lei da ficha limpa, né? Foi uma grande conquista da sociedade, impediu que políticos condenados por diversas razões, né, são elencadas na lei. Uma delas é a cassação de mandato, em que se declara a inelegibilidade, e que se estabeleceu esse critério na lei. São 8 anos a contar do fim do mandato que estava sendo exercido. Então, se um senador perde o seu mandato pelo TSE logo no começo do seu mandato, ele vai ficar inelegível até o fim daquele mandato de 8 anos e mais 8 anos, quase 16 anos. Um deputado, quase 12 anos. Né? Governador, a mesma coisa. Então, essa é a lógica da lei. O que está se fazendo na prática, ao se dizer, não, estamos antecipando a contagem e igualando, na verdade, é uma redução da sanção. Então, aquilo que era até quase 16 anos ou até quase 12 anos vai ficar 8 anos. É 8 anos a partir da data. Então, isso enfraquece, sim, essa luta por eleições que tenham candidatos, né, com uma ficha limpa, com um histórico limpo. A gente quer mesmo é afastar, a sociedade quer afastar da vida pública quem comete ilícitos que são capazes, são graves o suficiente para gerar inelegibilidade, né? Que tem contas julgadas irregulares pelos tribunais de contas, né, ou contas rejeitadas pelas assembleias, que são julgados, são condenados por improbidade em tribunais de justiça, que a gente quer afastar mesmo esse pessoal. E essa iniciativa legislativa vem abrandar isso, né? Então, a meu ver, não é boa. A bandeira da lei, do projeto de lei, é uma equalização para que todos tenham um tratamento uniforme, mas vem como resultado o abrandamento e enfraquecimento da lei. Neve ajusta ao que a sociedade pode ter de ferramentas nas mãos, né, para evitar essa mudança na lei da ficha limpa, que será votada no Senado após as eleições, para abrandar mais uma vez, né, como tantas vezes já ocorreu, e beneficiar os políticos condenados. Acho que o que a gente tem é a nossa voz, Mauro, é a gente se organizar, né, como sociedade civil, e a gente já viu em outros momentos o poder que a gente tem. Recentemente, né, na questão do aborto, a gente viu que a gente conseguiu, pelo menos, adiar, né, uma discussão, uma lei, não lembro nem exatamente o que era, de tão horrível que era aquilo, que ia ser aprovado na calada da noite, né, e que a gente conseguiu se mobilizar como sociedade para que pelo menos a discussão aconteça de uma maneira decente, transparente, né, e com o tempo devido para que todas as partes envolvidas possam se manifestar e trazer seus argumentos e assim a gente exercita a democracia. Eu sempre acho muito, como cidadã, né, eu sempre acho muito curioso o legislar em causa própria, que muitas vezes a gente vê, né, infelizmente, por parte da classe política. Não foi para isso que nós colocamos representantes lá, né? Então, a gente precisa, de novo, voltando para o ponto da educação, que já tratamos aqui em outras temáticas, a gente tem um vácuo aí, uma urgência de educação, né, da nossa população, e só pela educação a gente vai transformar essa realidade. Mas acho que, do ponto de vista prático, vamos nos unir e vamos botar o bloco na rua para demandar que as coisas aconteçam da forma mais democrática possível.
Doutor Lucas, a gente vê, portanto, aí de tempos em tempos, né, essa tentativa, e muitas vezes tentativa é, efetuada, de fato, né, de abrandamento da lei da ficha limpa para melhorar a situação daqueles condenados, dos políticos condenados. E também a gente vê candidatos aí entrando para os cargos, para os cargos, não, para as disputas aos cargos, né? E que já estão ali também, poderiam já estar enquadrados na lei da ficha limpa e também nada acontece. Mauro, essa notícia eu vejo com muita tristeza. Ao mesmo tempo que a gente estava discutindo na notícia anterior um avanço, agora a gente acaba encontrando um retrocesso. Diversos países sequer permitem que condenados tenham acesso a voto, quiçá se candidatarem. Enquanto aqui a gente está desidratando um texto benéfico, desidratando, enfraquecendo e passando um recado para a população geral que desistir do Brasil em relação a isso, que nada muda, eu vejo como um retrocesso, eu vejo um gasto de energia enorme dos nossos parlamentares direcionado para algo não benéfico aqui para a nossa nação. Doutor Álvaro, sua análise enquanto médico, né, enquanto cidadão? Uma análise mesmo enquanto cidadão. A gente só vê que isso enfraquece aquele conceito de cidadania, né? Que se fala tanto e as pessoas não, efetivamente, não têm noção da importância, da magnitude desse conceito, né? Aqui é um conceito visto às vezes de uma maneira mesquinha, né? Os meus direitos, as minhas prioridades, e não a do outro, né? Então a gente não pensa muito no outro. E isso é a tradução, né? A tradução desse comportamento, dessa ideia, acaba se refletindo nos parlamentares que nós colocamos lá, né? Ou seja, eles não chegaram lá de forma impositiva, eles foram, né? Eles foram eleitos pela população. Então, apesar de todo mundo reclamar, né, ficar chateado, e todos nós ficamos com isso, a gente tem que pensar que, como cidadãos, nós avalizamos a presença deles lá. Portanto, as condutas que eles tomam e nós não nos importamos, ou ratificamos no ano seguinte, reelegendo essas pessoas, dá pleno poder para isso, quer dizer. Então, todo um esforço, né, que nós acabamos de falar, compliance, ética, inteligência artificial, para premiar, no fundo, a ideia é premiar a boa conduta, né, e punir a má conduta, acaba, né, dando a impressão de ser um esforço vazio, né? Vamos seguir, pessoal. O programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Olha, a rede social X, o antigo Twitter, está bloqueada no Brasil desde a última sexta-feira, por determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF e por confirmação, né, unânime da primeira turma do Supremo. A decisão foi tomada após uma série de descumprimentos de ordens judiciais por parte de Elon Musk, que é o dono da rede X, e a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com ação no Supremo que discute a multa de 50 mil reais imposta a pessoas, a empresas que usarem a VPN para acessar a rede social no exterior. E a relatoria dessa ação ficou com o ministro Nunes Marques. Antes de falar exatamente dessa intenção da OAB, né, de questionar a multa imposta a essas pessoas que usarem o VPN, 50 mil reais, Neiva, mais um assunto polarizado, mais um tema polarizado no Brasil. Aqui a gente, né, o lado da determinação legal, ou seja, observando o que está acontecendo, o bloqueio em razão do descumprimento das ordens judiciais, em razão do não pagamento de multas, enfim, por parte de Elon Musk, e do outro lado, aqueles com um discurso ideológico, dizendo nas suas narrativas que há censura, que tem uma ditadura no Brasil, enfim. Como é que os seus seguidores reagem, você como influenciadora digital, como é que eles reagem? Olha, Mauro, eu tenho a sorte de ter seguidores
esclarecidos, né? Então, só me segue quem entende exatamente o que está acontecendo, né? Por ofício, eu sigo pessoas que pensam diferente de mim, né? Bastante, inclusive, por um exercício de humildade e de aprendizado também, para não ficar só na minha bolha, né? Achando que só existe a realidade em que eu acredito. Mas nas discussões que eu tenho participado, tanto nas redes sociais quanto nos grupos de WhatsApp, que não deixa de ser rede social também, né, a gente tem tido muita lucidez de entender, né, que tem uma questão jurídica, sem dúvida, que motivou isso. Tem uma questão ideológica forte, né? Tem uma tentativa de frear um pouco essa falta de qualquer tipo de limite, né? E de usar uma rede social que já foi mais influente, sem dúvida, como o X, né, o antigo Twitter, né, sempre foi uma rede muito, muito boa, principalmente para nós jornalistas, né, e para a classe política entender, né, a temperatura, entender quais são os temas que estão, né, fervilhando na sociedade. Mas existe, desde que o Elon Musk comprou a rede, fechou a rede, existe uma atuação dele em não ter limite, né? E achar que tudo é possível dentro da rede, e isso é muito danoso, né? Para a sociedade, e não só para a nossa sociedade aqui no Brasil, mas é uma ferramenta global, né? É uma rede social global. Então, assim, a gente precisa olhar isso à luz do que a gente acredita, mas entendendo como é que o contexto está se formando para influenciar a população. Voltamos ao ponto que a gente tinha lá do começo da nossa conversa da Deolane, dos jogos ilegais. Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa de manipulação, né, de fake news. Se ela não for regulada de alguma maneira, ela vai ser muito danosa, já estava sendo, né, para deseducar a população ou enviesar, né, alguns caminhos. Então, acho que, voltando para o seu ponto, eu tenho a sorte de participar de discussões muito equilibradas, né, e muito Sim, ponderadas, que eu acho que é sempre o caminho do meio que faz a gente avançar. sim. Doutor Lucas, agora sim, sobre a análise dessa questão da multa, né, de R$ 50.000, que pode ser imposta a pessoas, a empresas que acessarem o Twitter pela VPN, né? O X, na verdade, ou Twitter, né? Podemos tratar assim. A sua avaliação. Twitter é Ótimo. ótimo. É, isso só mostra, na verdade eu já vou iniciar com a opinião, né, antes de eu discutir. Isso só mostra e vai conectar com a primeira notícia que a gente discutiu. É o quanto a gente não está preparado juridicamente para discutir dilemas digitais, informatizados, no mundo altamente globalizado. Você impor uma multa ao usuário, ainda mais nos dias de hoje, quando a gente tem usuários que utilizam a ferramenta como fonte comercial, como ferramenta de trabalho, é totalmente descabido. O usuário ele não tem culpa. O usuário ele nem tem o direito do contraditório, nem tem o direito de se defender dessa decisão. Ele simplesmente passar a cumprir é totalmente descabido, reforça o quanto a gente precisa evoluir, seja na legislação, seja nos costumes, né, uma das fontes do direito, para conseguir lidar com maturidade e de maneira bastante fria e não polarizada com essa que é uma e das inúmeras que teremos no futuro, dilemas relacionados aos ativos digitais. Procurador Júlio, sua análise. A multa para quem acessar o Twitter pela VPN. Mauro, esse tema é bom, né? Dá uma polêmica maravilhosa. Eu acho, sim, primeiro, tem a questão formal da suspensão do funcionamento da empresa no Brasil, porque não tem um representante legal designado e o Marco Civil da Internet exige isso. Então, de acordo com a lei,
a suspensão está correta. Agora, a extensão dessa medida para pessoas que não são partes do processo, né, os usuários, eu, você, o ouvinte que está aí nos assistindo, nos ouvindo, que por acaso tem condições de acessar a rede em outro país por meio de VPN, ele não pode ser tolhido pela decisão do ministro. O ministro ele tem um comportamento um pouco voluntarista, assim. Ele quer fazer as coisas e faz, e o processo fica um pouco em segundo plano, as regras processuais não são importantes, e ele atua como se fosse um xerife geral da nação, né? Um xerife geral da República. E a Constituição não criou esse cargo para ninguém, né? O Supremo Tribunal Federal também tem limites nos processos que atua e os limites processuais têm que ser respeitados. Então, fez muito bem a OAB de apontar que essa ordem de punir com multa de 50 mil diários pessoas que acessam, pessoas ou empresas que acessam o X por meio de VPN, né, é uma medida assim, exagerada, desarrazoada, não defende a democracia, né, não anula a eficácia da decisão de suspender o X, porque 99% das pessoas que estão lá no X não estão usando VPN. Que eu tenho amigos que moram no exterior, amigo mora na Argentina, ele me fala, olha, o X virou agora, em relação aos brasileiros, virou uma bolha de um segmento que todo mundo fala a mesma coisa. A grande maioria das pessoas não está usando, jornalistas não estão usando para twittar, os meios de comunicação não estão difundindo notícias. Então, acho que É a uma OAB medida, fez muito bem, acho que o ministro mandou muito mal. uma medida inexequível também, não é, doutor? Porque como é que você vai controlar as pessoas que fazem o acesso? É impossível, né? Pois é, mas vai que pega um ou outro para Cristo, né? E o que é ruim para o direito não é para ser assim, né? Quer dizer, além da questão da execuibilidade, você corre risco de cometer injustiças assim atrozes em nome dessa luta santa, virou uma luta santa contra as fake news. Ok, vamos combater fake news, mas não é a qualquer custo, de qualquer maneira, né? Existem maneiras corretas, adequadas e proporcionais para se fazer isso. Pessoal, vamos passar rapidamente pelo próximo tema, e depois as perguntas da nossa audiência. Eu vou com brevidade aqui para a gente conseguir chegar no final. Eu vou poupá-lo aqui desse assunto, então, doutor Álvaro, para começar com o próximo, tá? O Ministério Público de São Paulo está investigando a suspeita de crime de racismo contra o procurador Dr. Eduardo Dias Ferreira de Souza. O acusado é um policial militar responsável pela segurança da presidência do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. O PM teria gritado e obrigado o procurador, que é um homem negro, a sair do elevador em que entrava para participar de uma audiência e, em seguida, passar por um detector de metais. A vítima alega que já tinha se identificado com o crachá e que teve a entrada liberada pela segurança. Doutor Álvaro, o que esse episódio nos revela? Nos revela que nós estamos muito mal preparados para atuar, né, perante essas situações que envolvem a diferença de gênero, diferença de etnia, né? A gente ainda tem essa questão ainda muito mal trabalhada, muito mal treinada, e acaba cometendo esse tipo de deslize, né? É, nós não estávamos lá, a gente, né, mas cremos que pelo que foi relatado, né, que o procurador se identificou corretamente, e ele teve seu acesso franqueado, e o outro indivíduo, em vez de, né, agir com urbanidade, falar, olha, o senhor realmente se identificou, gostaria de novamente, né, fazer o procedimento de segurança, que é absolutamente também exequível, que é absolutamente razoável, né? É, e aí começam a ver as distinções, quer dizer, ele já agiu de uma maneira, aparente, né, pelo que está relatado, de uma maneira não adequada, o procurador que foi agredido também teve que se posicionar de uma maneira mais ríspida para poder fazer valer os seus direitos, e aí a confusão está formada, né? Então ou seja, o que podia ser alguma situação de rotina, se todos fôssemos, né? Eu falo todos nós fôssemos bem treinados, né? Seria isso seria, obviamente, não aconteceria, né? E nem tomaria, lógico, essa proporção que tem que tomar para poder lembrar todo mundo como devemos tratar o nosso semelhante, né? Algo que deveria ser
básico, simples da nossa convivência, a gente tem que fazer barulho para poder lembrar para as pessoas como tratarmos uns aos outros, né? Sim. Neiva, bem breve, vamos lá então. O Ministério Público de São Paulo investigando aí esse caso de racismo contra o procurador negro dentro do Tribunal de Justiça e o acusado é um policial militar. Sua análise, bem rapidinho. Em breve, nós somos um país absolutamente racista, machista, misógino, homofóbico, né, capacitista, e isso vai muito além de treinamento, isso vai em educação, em consciência do que nos trouxe até aqui e de tudo que a gente precisa desconstruir, porque esse caso afetou um procurador, mas isso acontece todos os dias, com crianças, com mulheres, com pessoas negras, com pessoas com deficiência e com pessoas LGBT, e agora também com pessoas acima de 50 anos, né? Eu, como ativista da diversidade, da inclusão e principalmente da igualdade de gênero, estudo isso e vejo isso todos os dias, vindo de nós, inclusive. Se ele fosse um homem branco, isso jamais teria acontecido. Doutor Lucas, bem rapidinho. De maneira muito breve, eu acho que a Nívia colocou muito bem. Num caso desse, eu acho que assim como se espera numa empresa, no setor privado, eu acho que qualquer ato dessa natureza precisa ser devidamente apurado, observando os dois lados, e que uma punição, se comprovado, seja aplicada. Acho que é o único jeito que a gente consegue evoluir além da educação como um todo da população. Procurador Júlio, sua análise sobre esse caso. Olha, esse é um exemplo do racismo estrutural, né, que as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas negras em posição de relevância, de destaque, né? Se um procurador branco estivesse entrando naquele elevador, certamente o policial acharia a coisa normal, mas achou estranho um homem negro estar ali, porque está acostumado a ver pessoas negras em posições subalternas e não naquela situação. Então, a gente tem que caminhar muito, combater o racismo estrutural em todas as suas dimensões, suas ocorrências. Infelizmente, enquanto sociedade, vamos avançando devagar e vamos ver outros episódios assim ocorrer. Perguntas da nossa audiência. A partir de agora, eu vou pedir também brevidade a todos, uma para cada um, para a gente chegar lá no final com todas as respostas. Procurador Júlio está com a palavra. Vamos lá, procurador. O Jaime está com a gente sempre. Valeu, Jaime, aqui pela participação. Ele quer saber qual é a estimativa de quanto o Brasil vai arrecadar taxando sites de apostas. Poxa, Jaime, você agora me apertou sem abraçar, como se diz aqui em Goiás. Eu não sei te dizer esse número exato, não. Eu sei que é um número que certamente não compensa os prejuízos que a sociedade vai ter com esse tipo de operação dessas empresas. Eu acho que é uma escolha muito ruim que o Brasil fez. Doutor Lucas, o Rafael está no YouTube, quer saber qual é o atual estágio de desenvolvimento de negócios no Brasil. É interessante, Rafael, tem uma pesquisa que eu acompanho bastante, que é o Índice de Liberdade Econômica. E ele é intimamente ligado com o desenvolvimento de negócios. E o Brasil não figura bem nesse índice, ele é atualizado constantemente. O Brasil ocupa uma posição pífia no índice, e ele mede burocracia do Estado. Acho que a gente discutiu muito sobre o Estado hoje aqui. Ele mede a relação Estado-empresa. E o Brasil não tem, infelizmente, uma nota boa, mas eu acho que tem um ponto positivo aqui, que o Brasil é composto por um povo que eu posso considerar herói quando a gente fala de desenvolvimento de negócios. Que tenta, que levanta, que cai, que levanta e que persiste. Eu acho que o empreendedor brasileiro ele é uma lição mundial em perseverança e em criatividade. Então, em resposta simples à pergunta, qual é o índice do Brasil? Não é bom. Eu convido a conhecer o índice de liberdade econômica, que vai fundamentar a minha fala de agora. Doutor Álvaro Putinelli, o Miguel também está com a gente, acompanhando no Instagram, e doutor Álvaro é médico patologista. Ele pergunta qual é a função da patologia molecular. A patologia molecular é a pesquisa das doenças por métodos onde a gente vai pesquisar o material genético do organismo. Então, a gente pode pesquisar esse material genético, seja numa doença do organismo, um câncer, por exemplo, onde nós vamos identificar genes específicos, estruturas proteicas específicas daquela doença, ou ainda
por exemplo, nós podemos identificar material genético de agentes infecciosos que nos agridem. Então, por exemplo, mais claro, a gente passamos pela pandemia da Covid, todo mundo ouviu falar no PCR para a Covid. O que é aquela técnica, né? É uma técnica onde a gente procura material genético do vírus, né? Todo mundo fala, ouve falar, uma pessoa conhecida está fazendo um tratamento de câncer, de uma leucemia, e o médico pediu um exame genético para saber qual é o tipo daquele tumor, daquela doença. Qual que é a vantagem disso? Primeiro que a gente identifica de forma inequívoca o problema ou o agente agressor. Então, a gente chega num ponto onde nós temos a medicina personalizada, sabemos exatamente como as doenças ou como os agentes vão responder ao tratamento. E a gente consegue, com isso, então, nós, do laboratório, orientarmos o médico, o assistente, aquele que está tratando a doença, a dar o remédio certo, na hora certa, na dose certa. Inclusive, prever também como vai ser a resposta. Hoje a gente já tem testes genéticos que prevêem como é a resposta de um indivíduo frente a um medicamento, seja no tratamento agudo, né, um câncer, ou como eu falei, uma doença infecciosa, seja um tratamento a longo prazo, uma pessoa, por exemplo, que tenha crises convulsivas e tem que tomar remédio para o resto da sua vida. E com isso, a gente sabe se aquele remédio vai funcionar ou não, em que dose, ou seja, é o que nós chamamos de medicina personalizada, ou seja, não é mais uma dose padrão para todo mundo da população, é uma dose individualizada e ajustada para cada um. Neiva, é muito rapidinho, nosso tempo apertou aqui no final. Qual é o futuro do jornalista de jornal impresso? É a pergunta do Samuel, que está aqui com a gente no Facebook. Excelente pergunta, Samuel. Eu tenho, inclusive, a minha filha caçula está estudando jornalismo na PUC, com 18 anos, e ela ainda tem essa vontade de passar pela redação. Eu acho que o impresso não vai morrer, né? Ele vai se reinventar, né? Então, eu sou muito otimista, realista em relação a isso. Eu acho que os veículos de comunicação, de uma maneira geral, eles vão seguir se reinventando para continuar sendo relevante. Ponto final. Nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quinta-feira, é tradição, nosso Gente do MPD que Fala, parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, e o agradecimento a todos que estiveram com a gente nessa jornada de hoje. Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCU, diretor do movimento do Ministério Público Democrático, Neiva Justa, jornalista e influenciadora digital, Dr. Lucas Augusto Pérez, advogado, executivo jurídico e compliance, mestre em desenvolvimento de negócios pela Universidade Mackenzie, Dr. Álvaro Puccinelli Júnior, médico patologista clínico, professor e presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é nosso diretor-geral, e você do outro lado, espectador, internauta, ouvinte, sempre a razão da nossa presença por aqui. A gente volta amanhã, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. 10 da noite, Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Obrigado pela audiência, até amanhã, um abraço, tchau.